Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana 5, onde a gente vai falar um pouquinho mais de JavaScript, né? Então, essa aula seria a parte 2 de JavaScript. É uma aula bem dinâmica, com bastante exemplo. E é a última semana de conteúdo. Aí, semana que vem, que é a semana 6, são 3 avaliações. A avaliação da disciplina, que vale 40 pontos. A autoavaliação, que é a avaliação do aluno com ele mesmo, vale 5 pontos. E uma avaliação da disciplina, do professor e do tutor, que aí também vale 5 pontos. Para adiantar para vocês, eu já vou disponibilizar a semana 6 também, vou deixar ela aberta, que aí quem quiser já pode encerrar a disciplina nessa semana já, ou amanhã, ou quarta, quinta. Quem achar melhor já encerrar essa disciplina e focar só nas outras, por mim tá tranquilo. Só me avisem para que eu vá corrigindo todas as atividades daquele aluno que encerrar tudo antes do tempo. Pessoal, então a aula de hoje ela é dividida em dois momentos, né? Temos um momento mais de introdução, que a gente fala dos eventos em JavaScript. Então a gente já viu alguns eventos na aula passada e vamos ver alguns outros nesta aula. E a segunda metade da aula é sobre validação de formulários. Aqui, particularmente, eu acho bem interessante, que é quando vocês veem a coisa acontecer. Ah, então JavaScript realmente é importante. Ele consegue fazer a validação de formulários que a gente sempre vê em qualquer site que vocês vão fazer o cadastro, sempre tem essa validação do cadastro que você fez. Então, se você preencheu um nome pequeno, ou deixou de preencher algum campo, ou colocou, por exemplo, uma idade negativa, uma cidade que não existe, existe uma validação interna que vai te acusar o erro, vai falar assim, olha, não existe idade negativa. O campo senha tem que ter pelo menos 8 caracteres, e assim por diante. Então, a ideia dessa segunda metade da aula é a gente aprender como utilizar JavaScript para validar o formulário, ou seja, para validar os dados que um cliente está colocando no seu cadastro. Bom, então o que, que são esses eventos aí, ó? Os eventos HTML são coisas que acontecem aos elementos HTML. Então, sempre que acontecer alguma coisa com algum elemento HTML, seja o elemento HTML, a tag P, a tag H1, um botão, a tag body e assim por diante. Então, sempre que acontecer alguma coisa com qualquer elemento HTML, o JavaScript pode reagir a esses eventos. Como assim reagir? Ah, se o usuário clicar em determinado elemento HTML, o JavaScript pode mandar uma mensagem para esse usuário, tá bom? Então, nesse momento, vocês conseguem perceber que a gente fala de JavaScript, a gente pensa em interação com o usuário. Antes a gente não tinha essa interação com o usuário, a gente tinha só o HTML e o CSS. A gente não podia ter essa comunicação com o usuário. A partir desse momento, essa parte de reagir, é exatamente isso. Ó. O usuário fez alguma coisa e o JavaScript responde aquela ação do usuário. Então, um evento HTML pode ser algo ou que o browser faz ou algo que o usuário faz. Essa primeira parte não faz muito sentido agora, então a gente esquece daqui um pouquinho essa primeira parte e vamos assumir que um evento HTML é algo que o usuário faz, tá bom? Isso daqui, quando chegar nessa parte, que eu vou explicar mais para frente, vai ficar mais fácil vocês entenderem o que, que seria esse evento HTML que o browser faz. No caso, o browser seria o navegador, né? Então, quais seriam exemplos de eventos em HTML? Aqui, uma página HTML terminou de carregar. Então, se você abrir uma página no seu navegador, o browser, né, o navegador, ele abriu a página, isso é um evento, tranquilo? Outro evento, um campo de entrada HTML foi alterado. Então, vamos supor que o usuário foi lá no formulário, né, e digitou o nome Matheus. Então, aquele campo de entrada HTML foi alterado.
ou um botão HTML foi clicado. Então, esses são alguns exemplos. Tem outros no próximo slide, tá bom? Mas percebam que é sempre assim, ou uma ação do browser, do navegador, ou ações do usuário. Então, o usuário alterou um campo de entrada HTML, o usuário clicou no botão HTML. Próximos exemplos aí. Clique com o mouse. Então, às vezes, o usuário clicou em alguma parte da página HTML. Ou uma tecla do teclado pressionada. Ou entrar ou sair de um campo de formulário. Então, todas as ações que o usuário fizer, o JavaScript pode tratar. Então, todos os eventos que o usuário realizar na página HTML, o JavaScript pode capturar aquele evento e tratar ele. Então, a definição aí que eu acabei de falar, qualquer evento HTML pode ser capturado e tratado por manipuladores de eventos. O que seriam esses manipuladores de eventos? Aceitam uma função para detalhar o que será feito quando tal evento for disparado. Então, isso a gente já viu na aula passada. O que seria isso daí? Por exemplo, o usuário clicou no botão. Então, quando o usuário clicar nesse botão, eu vou criar uma função para tratar esse clique. Então, se o usuário clicou no botão, eu vou chamar a função, por exemplo, função exibir mensagem. E essa função vai exibir uma mensagem para o usuário. Tá bom? E aqui tem um exemplo. Ó. Você pode disparar uma alerta na tela do navegador quando o usuário clicar em determinada área do HTML do seu site. Aqui a gente vai revisar o final da nossa aula de semana passada. Por que isso? Então, na semana passada, quando a gente viu um pouquinho de JavaScript, a gente já viu um pouquinho de eventos. A gente viu o onClick. Então, por isso que a gente vai revisar isso daqui para conseguir contextualizar, né? Integrar a semana 4, semana passada, com essa semana que é a semana 5. Então lembrem aí, né? Isso aqui que tem, o JavaScript tem essas três caixas de caixas pop-up. Vamos pensar nessa primeira aqui, ó. Então vejam só, eu tinha um elemento HTML, que é o elemento, a tag H1, certo? E aqui, ó, esse onClick é um evento. Ou seja, bom, se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Esse evento aqui, ó, o meu manipulador de evento vai chamar essa função chamada função 1. Então, vou lá em cima, o que a função 1 faz? Exibe um alerta para o usuário. Olá, esta é uma caixa pop-up de alerta. Voltando aqui na definição, vejam só. O que são os manipuladores de eventos? Então, aceitam uma função para detalhar o que será feito quando tal evento for disparado. Então, exatamente o que acontece aqui, ó. Eu tenho esse evento aqui que aceita uma função quando que? Quando o usuário clicar aqui. Vamos lembrar desse código nesse momento? Deixa eu voltar para a semana 4. É esse daqui, né? Então, deixa eu pôr aqui. Vou apertar para exibir o código fonte para vocês lembrarem. Então, tenho essa tag H1, esse elemento HTML, tá bom? E aqui, se eu clicar nesse elemento HTML, eu vou chamar a função 1. O que tem nesse elemento HTML? Tem esse texto aqui, ó. Bom, vamos testar então. Cliquei aqui. Exibiu uma mensagem. Olá, esta é uma caixa pop-up de alerta. Por que exibiu esta mensagem? Porque ao clicar aqui, tem o manipulador de evento, o onClick, né? O evento onClick. E a manipulador de evento chama essa função 1. O que a função 1 faz? Exibe uma alerta, uma mensagem de alerta. Olá, esta é uma caixa pop-up de alerta. Se eu apertar fora da tag H1, não acontece nada. Mas se eu clicar aqui, ó, exibe a mensagem de alerta. Beleza? Tá. Então, outros eventos, aqui eu não estou colocando todos, existem muitos, mais de 50 eventos, tá bom?
definidos para uso em JavaScript. Aqui eu coloquei alguns, perfeito? Esse primeiro aqui eu não vou explicar de novo, porque eu fui da aula passada, né? O onClick. Então o usuário clica em um elemento HTML. Foi exatamente o que ele fez aqui, ó. Ele clicou no elemento H1. Agora a gente vai ver os outros eventos. O onChange, o onLoad, o onMouseOver e o onMouseOut. Pessoal, o primeiro aqui, ó, o onChange, um elemento HTML foi alterado. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui eu tenho um campo de entrada, né? Um campo para o usuário digitar o nome dele. Perfeito? Então, vou pôr para rodar esse código aqui para vocês verem como que funciona ele. Depois eu explico detalhe por detalhe aí. onChange, semana 5, aqui, ó. Esse código aqui. Então, todos esses códigos aqui, eles já estão disponíveis na plataforma para vocês, tá bom? E aí o nome deles já ajuda a saber qual exemplo que é. Perfeito? Até por isso eu não coloquei nada no slide sobre qual código que é. Vocês estão falando do onChange, o nome do arquivo é onChange.html. Se é onload, é onload.html. E assim por diante. Ok? Vamos ao que interessa. onChange. Pessoal, vamos lá. Ó. Então, o que o onChange faz? Ele vai, segundo a definição, um elemento HTML foi alterado. Então, quando você digitar alguma coisa aqui, ó, nesse elemento HTML, por exemplo, Matheus. Então, nesse momento, você teve uma alteração em um elemento HTML. Quando você clicar fora daqui, ó, ele vai colocar aquele dado que você digitou em maiúsculo. Perfeito? Vamos à definição novamente. Então, onChange, que ele faz? Quando um elemento HTML foi alterado. Então, se o elemento HTML foi alterado, ele toma uma ação. Qual ação foi feita ali? Ó? Assim que o elemento HTML foi alterado, por exemplo, se eu colocar aqui Benício em minúsculo, então ele foi alterado. Assim que eu clicar fora daqui, ó, eu vou chamar uma função que passa todas as letras para maiúsculo. Tá bom? Como que eu faço isso? Vou exibir o código fonte da página. Bom, aqui é o campo HTML, né? O elemento HTML. Bom, então é um tipo texto, é o campo de entrada normal, né? Do tipo texto. Posso inserir qualquer texto que eu quiser aqui. Tá? O ID desse campo é o nome do usuário. O que aconteceu? E eu tenho esse evento aqui, ó, onChange. Então, assim que ele tiver algum valor alterado, eu vou chamar a função que chama função maiúscula, que é essa função aqui de cima. E o que essa função maiúscula faz? Aqui já são coisas novas para serem aprendidas. Var_x é uma variável declarada para armazenar algum valor. Tá? Ah, por que eu criei essa variável? Eu quero que essa variável ela pegue o que o usuário digitou aqui embaixo. Tá, mas o que o usuário digitou aqui, ali embaixo? Como que eu vou pegar? Ah, eu tenho uma função já pronta, tá? Não se preocupem com decorar nada disso, não. Já está pronto. Que chama document.getElementById. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou acessando o meu documento e eu vou recuperar o valor do elemento pelo ID. Então, tá bom. Eu quero recuperar o que o usuário digitou, né, naquele elemento. Tá, qual que é o ID aqui embaixo? O ID aqui embaixo é nome usuário. Então, eu quero recuperar o valor que foi armazenado no ID nome usuário. Ok? Se eu tivesse um outro campo aqui, por exemplo, input type text ID sobrenome usuário, eu usaria essa mesma função, só que eu colocaria aqui sobrenome usuário. E assim por diante. Tá bom? Então, estou recuperando o valor que está aqui embaixo pelo ID dele. Qual que é o ID dele? Nome
usuário. Beleza, então, se eu digitei Matheus aqui, o que ele está fazendo ali no código fonte? Ó? Var_x está recebendo Matheus. E aí, esse valor, Matheus, o que eu estou fazendo? Estou convertendo ele para maiúsculo. O uppercase é colocar em caixa alta. Então, colocar tudo que o usuário digitou em maiúsculo. Essa é a ideia. Beleza? Então, são funções já prontas, mas só para vocês perceberem o seguinte. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, né? No onClick, a gente clicava num elemento HTML. No onChange, não. A partir de alguma alteração no elemento HTML, que esse evento aqui é capturado e tratado. Okay? Então, se ficar assim, nada acontece. Agora, a partir do momento que eu alterei um elemento HTML, ele chama a função maiúscula. Ok? Vamos para o próximo exemplo, que é sobre o mouse, né? Depois, não é sobre o mouse, é sobre o onload, depois que é o onMouse. O onload é o caso que eu falei lá no começo da aula. Cadê? É um evento HTML que pode ser algo que o browser faz. Então, esse exemplo do onload não vai ser nada culpa do usuário. Vai ser o próprio navegador que fez alguma coisa, tá bom? O que o onload vai fazer? O navegador terminou de carregar a página. Então, quando você abrir a página, ele já vai chamar esse evento aqui. Ó. Esse evento já vai ocorrer. E aí eu vou chamar a função checkCookies. Vou rodar o código e eu explico em seguida para vocês. Olha só, então, vou apertar para abrir. Assim que abrir, então, assim que o navegador terminar de carregar a página, já vai ser disparado o evento. Ó. Vamos testar. Olha lá, cookies são permitidos. Então, o usuário não fez nada. Isso foi o próprio browser que fez disparar esse evento. Tranquilo? Vamos ao código fonte agora. Tá. Vou explicar aqui embaixo primeiro. Então, aqui, ó, vocês lembram que é uma tag HTML, né? Tag body, que significa que é o corpo do documento HTML. O que eu coloquei? Bom, no próprio tag do corpo HTML, eu coloquei assim, ó, assim que carregar o corpo do HTML, eu vou chamar essa função checkHooks. Então, onLoad. Load significa carregar. Carregou o corpo do HTML, eu chamo essa função checkCookies. Ela está lá em cima. Função checkCookies. E essa função, o que ela está fazendo? Ela está verificando se o nosso browser, nosso navegador, ele está permitindo cookies ou não está permitindo cookies. Beleza? Então, se estiver permitindo, vai exibir uma alerta, cookies são permitidos. Se não estiver permitindo, vai exibir alerta, cookies não são permitidos. Beleza? No nosso caso, eu vou colocar um F5, atualizar a página. O navegador está permitindo cookies. O último exemplo de eventos é o relacionado a mouse. Esse é bem interessante. Novamente, vou explicar a execução primeiro, depois o código. Olha lá, pessoal. Então, ó, esse exemplo aqui, ele é relacionado com ações que eu estou tomando com o mouse. Nada de digitar nada, nada de clicar em nada. Se eu passar o mouse nessa caixa aqui, ó, ele vai mudar o texto que está escrito ali. Então, eu vou passar dentro da caixa, mudou o texto. Se eu sair da caixa, ele vai mudar o texto novamente. Então, é isso que ele faz. São dois eventos. O onMouse over, que é quando você passa sobre esse elemento HTML, e o onMouse out, quando você sai desse elemento HTML. Quando você fica fora do elemento HTML. Vamos ao código fonte para entender um pouco melhor. Olha, é aqui embaixo. Ó. Então tem a tag div, é um elemento HTML, tá bom? Essa tag div começa aqui e termina aqui. Essa tag div é responsável por isso tudo aqui, ó, por esse quadrado, retângulo, né, todo que foi feito, por essa cor de fundo e pelo texto também.
Tá? Vamos entender o que essa div está fazendo. Ela tem dois possíveis eventos, né? Então, se eu passar o mouse sobre essa div, vai chamar o mover, a função mover. Se eu passar fora dessa div, vai chamar a função mout. Perfeito? Tá. Aqui, ó, é uma estilização que eu fiz dessa div. Foi parte de CSS mesmo, ó. Eu coloquei a cor de fundo em notação hexadecimal como vermelho. Coloquei a largura como 120 pixels, a altura como 20 pixels e esse padding igual a 60 pixels. O que significa cada coisa? Vamos lá. Esse widget 120 pixels é a largura, então isso daqui é 120. O height é a altura, coloquei 20. Então percebam que a altura é bem menor que a largura. Background color é a cor de fundo, então a cor vermelha. E esse padding, que eu não expliquei ainda para vocês, né? É só a título de curiosidade, esse exemplo. Seria a distância desse texto para as bordas. Tranquilo? Então eu vou mexer rapidinho nessa parte aqui, ó, só para vocês entenderem que eu posso fazer uma div diferente, em formato diferente, né? Deixar com uma largura maior, uma altura menor e assim por diante. Vamos lá. Aqui, né? O mouse. Bom, vou testar a cor verde. Cor de fundo verde. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Então mudei a cor de fundo dessa div. Essa div aqui agora passa a ter a cor de fundo verde. Vou colocar uma largura maior. Vou colocar a largura de 200. Passa a ter uma largura maior. Vou deixar sem esse padding, ou seja, sem uma distância do texto para as bordas. Olha lá. Tranquilo? Então é essa a ideia dessa estilização aqui. Deixa eu voltar como que estava antes para explicar o restante do código. Pronto. Colocar a cor vermelha, né? Ok. Exibir o código fonte novamente. Então eu tenho essas duas funções, beleza? Essa primeira função, ela vai acessar esse texto aqui, ó, e modificar para obrigado. Essa outra função vai modificar de volta para passe o mouse. Perfeito? Então é isso que está fazendo. Ok? Passou dentro, obrigado. Passou fora da div, passe o mouse. Isso daqui dá para brincar bastante, né? Em nossos códigos HTML, CSS e JavaScript, dá para fazer muita utilização, né? Muita personalização e brincar um pouquinho com os nossos clientes, nossos usuários, né? Bom, vamos à segunda parte da aula, que é a validação de formulários. Então, nós usaremos JavaScript para validar os dados de um formulário para cadastro de pessoas. Quais vão ser os campos do meu formulário? Então, já vou abrir o código direto para vocês irem imaginando o que a gente vai fazer. Olha lá, pessoal. Então, eu tenho um arquivo HTML, uma página HTML, onde eu tenho um formulário para cadastro de pessoas. O que vocês fazem o tempo todo, o que vocês veem o tempo todo em sites aí, quando vocês têm que fazer um cadastro, né? Naquele site. Então, tem algumas informações que aquele site pede para você preencher, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei um fictício, né? Um formulário fictício, mas só para ilustrar como que funciona essa validação. Vou explicar passo a passo agora. Esses são os campos: nome, sobrenome, e-mail, idade, sexo, time do coração, senha e confirmação de senha. Aqui eu fico perguntando para vocês, né? O que eu quero validar? Quais dados? Como? O que significa validar formulários? Primeira coisa que eu tenho que validar no formulário, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas vamos lá. Nenhum campo do formulário pode estar vazio.
Então, imagina o seguinte, se o site lá, né, colocou esses dados para vocês preencherem, não faz sentido você não colocar seu nome ou você não colocar seu e-mail. Perfeito? Então, a primeira validação que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Nenhum campo pode estar vazio. Tranquilo? Outra validação que eu escolhi para a gente fazer é que a idade deverá ser um valor maior ou igual a 15. O que que eu estou assumindo aqui? Que nesse campo aqui, ó, o usuário tem que digitar um valor maior ou igual a 15. Estou considerando que o usuário que tenha menos que 15 anos, ele não consiga, não é que não consiga mexer, mas não faz sentido ele cadastrar nesse nosso site. Tranquilo? Próximo é bem interessante, olha, senha e confirmação de senha devem ser iguais e conter entre 6 e 8 caracteres. Então a gente sempre vê, né? Sempre vai cadastrar, sempre tem um campo onde você coloca a senha e um outro campo para você digitar novamente sua senha. E se tiver diferente as duas, o site te xinga, né? Entre aspas, né? Ele fala assim, ó, senha, as senhas não correspondem, algo desse tipo. Outra coisa que o site te xinga é se for uma senha com poucos caracteres, né? Então, por isso eu coloquei aqui que tem que ter entre 6 e 8 caracteres. Não é sempre assim, mas é só efeito de testes. E o último aqui, a brincadeira, né, que eu sempre faço, é que na hora que você for escolher o time do coração, eu vou fazer uma validação. Se você não tiver escolhido o Palmeiras, eu vou te informar que você escolheu errado. Tranquilo? Uma curiosidade aí perguntando para vocês, né? Às vezes a gente vê nos formulários, nos cadastros e não imagina por que que tem isso, né? Mas por que que tem esses dois campos aqui? Campo senha e depois tem um campo de confirmar a senha. Porque até às vezes você fica meio, mas já coloquei a senha, por que eu vou ter que colocar a senha de novo? Né? Então, você já parou para pensar o porquê disso? A resposta é bem simples, né? Se você tiver só o campo de senha, e se você, por engano, digitar uma tecla a mais ou uma tecla errada, depois você já não vai lembrar sua senha. Vamos imaginar aí um exemplo mais bizarro, assim, que você foi escrever Mateus e sem querer, como o S, né, do teclado fica perto do A, escreveu Mateu A. Se não tiver essa confirmação de senha, você não vai conseguir, quando for acessar novamente, né, quando tiver feito o cadastro, você não vai conseguir logar na sua conta. Porque você vai colocar a senha Mateus e na verdade a senha vai ser Mateu.a. Então é essa a ideia aí, pessoal, de ter esses dois campos nos cadastros que a gente vê em todos os sites atualmente. Bom, código. Aqui eu tenho um formulário pronto, tá? Eu vou mostrar lá no código, no navegador, que fica mais fácil para a gente ir acompanhando, perfeito? Exibir código fonte, vamos lá. Essa parte que não assustem, mas é a parte de JavaScript, de validação, mas vamos pensar só nisso daqui primeiro, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, beleza. Pessoal, aqui ó, é o nosso formulário, então isso daqui tudo representa isso daqui. Perfeito? Vamos explicar cada parte aí. A gente já viu o formulário lá na disciplina. A primeira disciplina que eu ofereci para vocês, Fundamentos do Desenvolvimento Web, mas a gente dá uma rápida revisão do formulário sem problema nenhum. Então, o nome desse meu formulário, né, tem a tag form e estou com 3 atributos: name, método e action. O nome do meu formulário chama formulário 1. Esse nome é bem importante, porque eu uso esse nome o tempo todo lá no JavaScript. Ó. Formulário 1, formulário 1, formulário 1, formulário 1 e assim por diante. O método post, tem dois tipos de método, o método get e post, por enquanto, pra gente não é importante. Lá na disciplina do Ivan, linguagem de programação web, vai ser mais importante. E ele vai explicar em mais detalhes. E o action? O que esse action faz? Qual ação que eu vou tomar quando eu submeter o formulário? Ou seja, se eu apertar no botão cadastrar e os dados estiverem todos corretos, qual ação que eu vou tomar? Para qual página que eu vou? Aqui eu estou falando o seguinte, ó.
Se eu apertar no botão cadastrar e os dados estiverem corretos, eu vou para a página sucesso.html. Vou testar rapidamente para vocês verem que é isso mesmo. Vai dar erro, né? Porque está campo vazio. Vou preencher tudo. Apertei no botão cadastrar, fui para a página sucesso.html. Perfeito? Então, só para ilustrar isso para vocês. Aqui, ó, já são os nossos campos. Beleza? Então, os três primeiros são os campos nome, sobrenome e e-mail. Nome, sobrenome e e-mail. Os três são do tipo texto. Então, eu vou inserir algum texto naqueles campos. Perfeito? E aqui, esse name aqui, ó, então, no campo nome vai ser nome minúsculo. No campo sobrenome vai ser sobrenome minúsculo. E no campo e-mail vai ser e-mail, tudo minúsculo. Isso também é bem importante. Isso aqui é como se fosse a variável que guarda o valor que o usuário digitou. Então, tá nome aqui, ó, eu vou usar lá em cima. Opa, nome. Tá sobrenome, vou usar sobrenome. Tá e-mail, eu vou usar e-mail. Perfeito? Então, isso daqui é importante porque eu vou usar formulário 1 ponto nome ponto value para acessar o que o usuário digitou em nome. Formulário 1 ponto sobrenome ponto value para acessar o que o usuário digitou em sobrenome e assim por diante. Próximos aí, idade, que eu coloquei do tipo texto também. Eu poderia colocar do tipo número, tá bom? Que é a parte do HTML5, né? Que já trata isso. Mas vou deixar no tipo texto. O usuário pode digitar números que aceita. E aqui no sexo tem um tipo diferente, ó, que é um tipo radio, que fala, né? Falando no português, tipo rádio, né? Isso daqui vai aparecer aquelas bolinhas, ó. Essas bolinhas aqui, tranquilo? E olha que interessante, ó. O campo, né? O nome do campo é sexo, beleza? Então é o mesmo, tanto para masculino quanto para feminino, é uma mesma variável que vai guardar o valor. Por que que é a mesma variável? Porque o usuário vai escolher um dos dois. Se eu apertar aqui, ele desabilita o feminino. Se eu apertar em feminino, desabilita o masculino. Tranquilo? Aqui o próximo campo é o time do coração. Aqui eu tenho uma tag nova, que é a tag select. A tag select é aquela que aparece várias opções para você escolher, né? Quando você vai escolher o estado que você mora, aparece todos os estados do Brasil. Aí depois da cidade aparece todas as cidades do seu estado. Então esse campo, essa tag select, ela faz isso. E aí eu coloquei 7 opções para o usuário escolher. São essas 7 aqui, ó. Tranquilo? E para fechar, eu tenho os dois últimos campos, que é o campo senha e o campo confirmação de senha. O campo senha é o nome, né, dele é senha e o nome confirmação de senha é conf senha. Do tipo password, a gente não tinha visto esse tipo antes. Por que que a gente coloca tipo password e não tipo texto? O tipo password, traduzindo password para o português, significa senha. Então, sempre que eu colocar esse tipo, ele vai esconder o que eu estou digitando. Tranquilo? Que é a ideia da senha, né? Esconder mesmo. Já o tipo texto não esconde, ó. Ok? Então, essa é a ideia do formulário. Então, esse daqui é o formulário. E agora a gente vai para as validações. Se eu tentar, deixa eu atualizar aqui. Se eu tentar apertar no botão cadastrar, ele já vai dar erro. Por quê? Porque o meu nome está vazio. Tranquilo? Então, isso que a gente vai ver agora. Como fazer essa validação. Bom, então aqui eu tenho esse último botão, é o último campo, né? Que é um campo botão, na verdade, do tipo submit. Então, se eu apertar no botão cadastrar, que é esse botão aqui, ó, eu vou chamar, então cliquei no botão cadastrar, eu vou chamar minha função validar dados. A função lá em cima, validar dados.
beleza? E eu estou esperando o retorno dessa função. Como assim o retorno dessa função? Essa função vai me dizer o seguinte, olha, os dados estão corretos, eu posso ir para essa página. Opa, os dados não estão corretos, eu não posso ir para essa página. Como que ela vai me avisar se são corretos ou não? Se retornar falso, é porque os dados estão incorretos, beleza? Se não retornar falso, ele vai retornar verdadeiro. Então significa que os dados estão corretos. Vamos agora aos códigos. Então aqui é a minha função validar dados. Aqui eu já vou mostrar no slide, porque aqui no slide eu coloquei separadinho. Então validação de campo por campo. Tranquilo? Tá. O primeiro campo que eu vou validar é o campo nome. Como que eu acesso ele? Então eu vou pegar o nome do formulário, formulário 1, ponto o nome do meu campo, ponto value. Nisso daqui eu consigo obter o que o usuário digitou. E aí eu guardo nessa variável chamada nome. Tá bom? Aqui eu faço um if. O que eu estou perguntando? Bom, estou perguntando nome.length é igual a zero? Length é tamanho. Então, o tamanho do texto que o usuário digitou é igual a zero? Se o usuário não digitou nada, o tamanho vai ser zero. O que vai acontecer? Vou exibir uma mensagem de alerta para o usuário. Nome não pode estar vazio. Próximo passo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o foco do meu mouse nesse campo nome. E depois retornar falso. Por que eu retorno falso? Para falar assim, ó, retornei falso. Opa, o formulário não tem os dados corretos ainda. Eu não posso ir para a página sucesso.html. Tranquilo? Vamos testar lá. Então, nome não pode estar vazio. Ó, vou colocar o mouse aqui. Nome não pode estar vazio. O mouse volta para cá. Então, eu coloco o foco no campo que está errado. Coloquei Matheus aqui. Será que agora vai mudar a mensagem de alerta? Mudou. Sobrenome não pode estar vazio. E o foco foi para esse campo em específico. Tranquilo? Então é essa a ideia desses três primeiros campos, tá bom? Não tem nada de novo aqui. Então aqui é um Ctrl C, Ctrl V daqui de cima, tá? É só adaptado com o nome certinho, né? Sobrenome, 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 sobrenome e sobrenome. E aqui também, e-mail, 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 e-mail. Não vou explicar de novo. Aqui já são validações diferentes e interessantes também, ó. Essa primeira aqui, validação, é se não está vazio. Então, é igual ao que está aqui. A próxima, não. A próxima já é uma validação que eu exigi lá no começo, ó. Idade deverá ser um valor maior ou igual a 15. Então, se tem que ser maior ou igual a 15, quer dizer o quê? Se o usuário digitar um valor menor do que 15, eu falo com ele, opa, idade deve ser maior ou igual a 15. Beleza? Apago o que ele escreveu lá. Então, estou fazendo o seguinte, ó. Lá vou setar que é vazio o valor e coloco o foco naquele campo idade. Vamos testar isso daqui, ó. Sobrenome Guedes, e-mail, colocar isso daqui. Cadastrar, idade não está vazia. Vou colocar 12. 12 não é uma idade permitida. O que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem de alerta e vou apagar o conteúdo. Idade deve ser maior ou igual a 15. Apaguei o conteúdo. Aí agora se ele digitar um valor 15, beleza? O campo idade está ok. Mas aí o campo que não está ok é o campo sexo. Vamos a essa validação. O campo sexo é só verificar se não está vazio. Então, igual às outras validações. Se eu colocar aqui, ó, aí ele aceita o campo sexo, só que aí ele vai chiar no campo time do coração. Vamos ver essa validação nesse momento. Campo time do coração. Então aqui, ó, eu peguei o valor que o usuário digitou. Dentre esses possíveis valores aqui, ó,
escolher Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Real Madrid, Barcelona e nenhum. Então eu peguei formulário 1, ponto time, ponto value. E verifiquei, ó. Se o que o usuário digitou for diferente de Palmeiras, eu já vou xingar ele, ó. Você deverá escolher o time Palmeiras. E aí eu coloco o foco naquele campo. Testando aqui. Então, coloquei lá nenhum dos anteriores. Você deverá escolher o time Palmeiras. E voltei o campo aqui. Então, se eu escolher Palmeiras, ele dá certo esse campo, mas vai chiar ainda por causa do campo senha, que é a nossa última validação. Campo senha e confirmação de senha. Primeira coisa que a gente faz, a gente tem que verificar se os campos não são, se são iguais, né? Se eles forem iguais, beleza. Mas se senha for diferente de conf senha, eu aviso para o usuário, opa, as senhas não são iguais. Digite novamente. Essa é a primeira validação, que é essa daqui, ó. Senha e confirmação senha devem ser iguais. Mas, além disso, ela tem que ter entre 6 e 8 caracteres. Então, vamos ver se a gente está fazendo essa validação. Olha aqui, ó. Então, se senha ponto tamanho, né? Senha ponto length for menor que 6 ou maior do que 8, também vou xingar ele. Falar, ó, senha tem que ter entre 6 e 8 caracteres. Tranquilo? Então, se tiver menos do que 6 ou mais do que 8, não é permitido. Eu exibo essa mensagem e retorno falso. Os dados ainda estão incorretos. Tranquilo? E a validação que a gente sempre está fazendo é se a senha é vazia. Se ela for vazia, não pode também. E eu falo isso para o meu usuário. Tranquilo? Pergunta que vocês podem estar fazendo aí. Eu fiz essa validação para senha, mas não fiz para conf-senha. Por quê? Eu fiz essa validação para senha, mas não fiz para conf-senha. Por quê? A resposta está aqui em cima. Se a senha for diferente de conf-senha, eu já nem vou aqui embaixo. Eu já vou retornar falso aqui. Eu nem verifico as outras coisas. Então, para passar para essa linha em específico, senha e conf-senha estão iguais. Então, se eu cheguei aqui, é porque senha e conf-senha estão iguais. Então, não preciso verificar os dois. Posso verificar só um deles. Tranquilo? Então, é essa a ideia dessa ordem de ifs aqui. Bom, se eu fiz corretamente isso, eu vou conseguir acessar minha próxima página. Vou colocar a senha 12, vou colocar a confirmação de senha 1. As senhas não são iguais. Digite novamente. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a confirmação de senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consegui chegar na página sucesso.html. Cadastro efetuado com sucesso, obrigado. Aqui é um exemplo, tá? Não tem banco de dados, não foi cadastrado no banco de dados, nada disso. Aí, novamente, é lá na disciplina do Ivan que vocês vão ver essa parte de realmente cadastrar no banco de dados essas informações aqui. Tranquilo? A página sucesso.html é bem simples. Só tem uma tag H1 com a mensagem de sucesso. As referências são essas. Hoje a aula foi um pouco mais longa, né? A última aula da disciplina. Espero que tenham gostado aí. Surgiram dúvidas, estou aqui para atendê-los. Mandem e-mail, mandem mensagem no WhatsApp.